Boa noite, pessoal! Mais uma vez aqui no canal do IbrasPD. Galera já tá entrando. Mais um dia aí muito bom nessa sexta-feira, fazendo uma live aí falando hoje tudo sobre governança cyber, junto com a parte de governança de privacidade. Então vou colocar aqui nosso amigo Alfredo, que já entrou aqui para participar da nossa live. Mandando a solicitação, aguardando. Daqui a pouco já estamos com o nosso amigo Alfredo. Graça já entrou. Vamos ver. O A Monteiro já entrou. Opa. Conectando. Tá, Alfredo. Na escuta. O A Monteiro já... agora sim. Aí sim. Tá ouvindo aí? Tá? Para mim tá rodando aqui um pouquinho. Voltou. Sim. Agora sim. Aê, maravilha. Boa noite. O Milton já entrou, o Monteiro já entrou, obrigado aí. Capozzi entrando também. Graça já entrou. Aí, Alfredo. Cheio de gente de peso aí. Só galera de peso aí. Tô perdido, cara. Só vai encher de pergunta. Hoje vai ser a live das perguntas. A galera já tá... Sextou, né? Já que sextou é o dia de ficar com o Alfredo, né? Então é o momento de encher ele de pergunta. E aí, meu amigo, como você tá? Bem, tranquilo. Tranquilo. Tá. Nesse frio aqui, né? Tá um frio razoável. Tá começando a fazer frio, né? Eu vi que hoje foi a tarde mais fria até agora, né? Então tá começando a fazer um friozinho. Aí sabe uma coisa que eu diria que é a pior coisa que tem na live, cara? É corte de cabelo, né? Porque assim, ou o cara tá cortando muito ou o cara tá abandonando, entendeu? E aí estamos nessa aí. Mas vamos lá. Eu falo que é o símbolo da revolução, né? Então, que nem o meu já tá gigante. Minha esposa fala, não, preciso cortar. Eu falo, não, a gente tem que seguir a quarentena certinho para não causar riscos, né? Aí o cabelo vai ficando gigante. Ou passa, né? Então, já tá no nível mais avançado, né? Já consegue ficar mais tranquilo em relação a isso. Boa. Quem sabe? Logo. Bom, obrigado, meu amigo, pela presença aí. A galera já está entrando. A ideia hoje é a gente fazer esse bate-papo aí, conversar um pouquinho sobre toda essa parte de cybersecurity, mais a parte de governança e privacidade. E a gente trocar ideia, fazer um bate-papo mesmo. Então, pessoal, aqui a gente já tem essa dinâmica, o pessoal vai colocando um monte de perguntas aí, faz parte já do nosso modelo. E assim, então a princípio já agradecer você pela presença e por estar conosco aí no dia de hoje, no Sextou, e a gente trocar ideia. A ideia é a gente fazer um bate-papo, né? E a primeira pergunta que eu já estou fazendo para o pessoal aí, né? Quando tá vindo aqui, o ponto. O que você está achando aí dessas iniciativas do IbrasPD? O que você, como uma pessoa de fora aí que já está começando a colaborar, trocar esses conhecimentos com o pessoal, qual que está sendo a sua visão em relação a isso? Legal. Cara, assim, muito acesso à informação, então vocês estão ajudando muito com acesso, e aí quando eu digo com acesso, pessoas com perfis diferentes falando, trazendo vários pontos de vista, e o público como um todo, né, que vai trazendo também os questionamentos, a gente vai conhecendo dia a dia, né, o que está pegando mais informação com o pessoal, né, então o que vocês estão fazendo é fantástico, cara. Pô, que bom. Então, esses feedbacks aí são bem positivos para a gente continuar nesse modelo de evolução. Eu falo que cada semana a gente vai soltando um MVP diferente, né? Então, começa ali um pouquinho meio torto, vai melhorando, mas é o nosso modelo aqui do DevSecOps, né? DevSecOps com privacidade. Mas, amigão, obrigado aí. E assim, falando sobre, logo para a gente começar, sobre esse tema que acho que super importante, né? Cybersecurity, mais esse outro lado
de governança de privacidade. Então, eu queria entender, até para a gente dar um panorama geral para quem está entrando aí, que talvez não conheça muito sobre o tema, o que você fala sobre essa palavra que está tão na moda, que é cyber, tudo hoje se fala em cyber, e esse outro lado também de governança de privacidade, que é extremamente novo também. O que você diz para nós sobre isso? Legal, vamos lá, vamos começar. Esse é o principal ponto aqui, entendo hoje, da nossa conversa, né? Cyber, assim, o que é legal aqui é que a gente vai ter um público diverso, né? Então, eu tenho um público que conhece as leis, eu tenho um público mais voltado ali para análise do risco, para governança ali da privacidade em si. Aí eu tenho ali um time de segurança, né? Um público preocupado ali com cybersecurity em si, onde entram uma série de tecnologias ali. Então, tecnologias como DLP, CASB, visando controlar um vazamento de informação, cofres de senha. A gente vai entrar aqui no papo, com certeza, em DevSecOps também, tá? E aí, pegando esse ponto, o que acontece nos projetos de LGPD? O que a gente enxerga muito? Normalmente, o projeto ele começa numa etapa ali, primeiro de análise, né? Então, onde está acontecendo ali um assessment, e aí eu tenho assessments de processo, eu tenho assessments jurídicos, e tenho um assessment tecnológico, por exemplo, tá? Então, disso eu já tenho 3 coisas ali que eu tenho que juntar, né? Então, eu tenho uma visão ali, quais são os processos críticos da empresa ali que toca, né, a jornada ali do titular, que toca ali, né, os dados dele, né? Então, um exemplo é um processo ali de fidelidade, né, que acaba tocando ali um titular, por exemplo, né? Eu tenho ali todo o trabalho ali jurídico para formatar como que você está ali captando essa informação, né? Então, se essa informação é baseada em um contrato, se ela é baseada em um consentimento e por aí vai. Né? E tem um assessment tecnológico ali. O assessment tecnológico ele envolve algumas coisas. Primeiro, entender quais são os ativos críticos, né, de uma empresa, tá? Então, por exemplo, quando eu pego todo o escopo LGPD ali, eu estou falando, por exemplo, que uma empresa tem 100 servidores ali, que são servidores que possuem dados de titulares, são ali ativos críticos, tá? E esse assessment ele vai também derivar o que tem que ser executado pelo time de segurança para proteger esses dados. Então, vai existir depois uma série de aparatos, né, que eles vão ser configurados e preparados para isso. Então, o que acontece? A gente começa com essa etapa do assessment e o que seria muito ruim é se encerrar nessa etapa. Fiz um relatório, fiz uma planilha, parei ali, fiz meu trabalho de LGPD. Não, né? Então, a gente tem que dar continuidade nesse trabalho. Primeiro ponto aí da continuidade vai ser a execução desse trabalho em si. Então, nessa execução, vou trabalhar tanto aspectos ali da governança de privacidade em relação a armazenar ali os consentimentos, o uso, né, dos dados de uma forma mais auditável, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? E a parte da execução em si em cybersecurity também. Então, eu vou informar para o time de segurança que eles têm que executar. Eles vão executar esse trabalho, então vou proteger com um cofre de senhas, os servidores, eu vou olhar minha esteira de desenvolvimento se ela está agindo de forma, né, correta, né? Eu vou olhar ferramentas de monitoração, vou olhar ferramentas para controlar o vazamento da informação, tá? Fiz tudo isso, teoricamente acabou meu projeto de LGPD? Para muitas empresas eles estão entendendo que sim, tá? E não, né? O que a gente está trazendo aqui hoje é que existe depois um vale, né? Esse vale ele ocorre entre esse ponto do que foi executado pelo projeto de LGPD, né? E o futuro. Como estará cybersecurity daqui a 1 ano, daqui 5 anos, né? Versus o que você mapeou, né, de LGPD. Então, o que acontece? Vou pegar, por exemplo, DevSecOps. Tá? Então, vou pegar ali DevSecOps e ali eu tenho continuamente sistemas sendo desenvolvidos. Tá? Então, sistemas vão sendo desenvolvidos e esses sistemas, eles podem ter problemas, por exemplo, como uma vulnerabilidade.
Tá? Então, uma vulnerabilidade ela pode ocorrer daqui o quê? Daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui 1 ano, né? E aí pode ocorrer de entrar uma vulnerabilidade em um sistema que acaba tocando LGPD, né? E como que o DPO vai saber isso? Tá? Então, assim, imagina, aí começa a enxergar a questão do vale, né? Como que um DPO vai saber que existe uma vulnerabilidade em um sistema que acaba tocando os dados dos titulares daqui 8 meses? Tá? Porque é contínuo, né? O desenvolvimento, por exemplo, é contínuo. Outra, olhando do lado do desenvolvedor, né? Como que ali o time de desenvolvimento sabe que ele está afetando, né, LGPD? Então, aqui já busca a gente fazer uma conexão entre essa governança de privacidade e cybersecurity ali em DevSecOps, né? Para quê? Para que, por exemplo, a própria esteira de desenvolvimento, ela consulte essa governança também e ela entenda que ali é um ponto crítico e que ali se encontrou uma vulnerabilidade. Tem 2 caminhos, ou ela não entra em produção, né? Ou ela é priorizada depois dessa correção. Tá? Então, esse é um ponto importante. Por outro lado, pensando no DPO, e não importa qual é o cargo, o perfil desse DPO, porque ele pode ser um advogado, pode ser uma pessoa mais processo, né? Uma pessoa de mais tecnologia, ele também ter uma visão mais em tempo real. Então, isso é muito importante. Ele acompanhar e começar a entender, olha, agora em fidelidade eu tenho ali um risco baixo, porque meu ferramental de cybersecurity continuamente está olhando isso e ele está apontando, né, que entrou algo com risco baixo. Ou que pode ser que entrou algo em produção com risco baixo, né? Então, isso é um exemplo de como a gente tem que começar a trazer as coisas, tá? Existem também, pensando ainda no time de desenvolvimento, existe, por exemplo, ferramentais que eles olham eles conseguem fazer priorização do que deve ser corrigido. Tá? Então, como que funciona isso? Esses ferramentais trabalham com inteligência artificial, eles trabalham também com insumos. Tá? Então, por que não a governança sua de privacidade ser um insumo para um ferramental desse? Tá? Provendo para ele o que é LGPD. Então, imagina, uma empresa tem 1.000 servidores, para essas soluções que vão priorizar as vulnerabilidades a serem corrigidas, é interessante ela saber quais são os 100 servidores que são LGPD, e ela priorizar o que deve ser corrigido primeiro. Tá? Então, isso por exemplo, um ponto que toca o universo de DevSecOps. Bacana. Tá? Então, a gente já começa a ver, né, essa correlação muito próxima, até o que eu comento muito aqui, que eu não consigo fazer privacidade se eu não tiver segurança. Então, a gente já começa a ver que tem uma relação direta, né? Tem toda essa necessidade de ter esses processos já dentro do mundo, desse ecossistema da empresa, olhando para a segurança. Então, olhando lá nesse mundo, que, como você comentou, de desenvolvimento, olhando lá para o DevSecOps, olhando para outros aspectos ali de entregáveis. Então, assim, pelo que você está comentando, eu estou entendendo, aí a gente vai esclarecendo aí para a galera que está nos ouvindo, e o pessoal pode mandar perguntas aí também à vontade. Mas assim, naquela minha esteira, onde já tem alguns requisitos de segurança que eu começo a colocar para um desenvolvimento seguro, o que você está comentando é que entra um viés de privacidade, governança de privacidade, olhando para ativos que podem ter ali dados pessoais, né? E em cima disso, ter uma priorização. Porque uma das coisas que a gente vê muito, né, tanto no mundo de segurança, né, que às vezes assim, a empresa começou agora, que é alguns casos que a gente vem falando aqui, né? A empresa tem várias vulnerabilidades. Então, a primeira vez lá que eu rodei o scan na empresa, aí veio aqueles 10.000 vulnerabilidades. Por onde eu começo, né? E o que você está comentando é uma estratégia bacana, porque aí já tem essa visão de privacidade, feito um trabalho lá atrás, né? Então, quando fez aquela análise lá no assessment, provavelmente rolou lá um ROPA, né? Que é aquele relatório operacional de processos. Então, com isso, eu já descobri quais são alguns servidores ali que são extremamente críticos, e daquelas 10.000 vulnerabilidades, tem ali um direcionamento para fazer uma ação em cima daquele conjunto de ativos.
Ou seja, a gente ganha aí uma priorização diferenciada, olhando com esse viés de governança de privacidade. É isso, né? Isso, exatamente. Até você colocou um ponto legal. Quando a gente pega algo que não foi trabalhado ainda, que vai explodir a quantidade, né, de vulnerabilidades, é muito importante a priorização para você resolver rapidamente essas vulnerabilidades, né, buscando zerar, né, no aspecto aqui de LGPD, todas que podem ter, por exemplo, um vazamento de uma informação de um usuário, né, devido a uma vulnerabilidade. E aí, isso corre em paralelo a você ter adequado a esteira de desenvolvimento, mas surgirem novas. Então, quando surgir a nova, rapidamente, o DPO ter ciência, o time de segurança ter ciência, entender que ela faz parte, né, do LGPD, por exemplo. Tá? E aí Então, tem até um ponto bacana, né, que o Gasparino, né, ele comentou na live dele, que assim, a gente consegue fazer tudo por planilha. É possível, né? Assim, porém, quando você tem uma tecnologia que está suportando, né, um ferramental ali por trás que está suportando, você consegue criar todo esse workflow e dar uma visibilidade geral. Então, isso aí acaba tendo uma facilidade grande para mostrar como que as coisas estão, né? Então, fica sendo um cockpit único ali para ter toda essa visibilidade de como que estão as coisas, né? Então, acaba ajudando bastante nesse viés, assim, de eu tenho 10 mil vulnerabilidades e eu não sei por onde começar, né? exatamente. E assim, a questão da planilha como ferramental não tem problema, desde que ela esteja armada para fazer essa visão conectada aqui que a gente está falando, né? Vamos pegar, por exemplo, se fosse pegar um pouco ali do Ops ali, né, do DevSecOps ali, pegar um pouquinho de cofre de senha, tá? Imagina o mesmo cenário. Terminei minha análise aqui, né, meu acesso, e eu achei os 100 servidores lá. E aí, dos 100 servidores, eu aplico para que eles fiquem em cofre de senha. O Uhum. que acontece daqui a um mês, quando alguém subir o 100º servidor? Quem saberá que esse 100º servidor tem a ver com o seu circuito aqui, que a gente está falando aqui de dados, né, críticos aqui, né, de LGPD, tá? Então, por isso que é importante, né, nesse caso, por exemplo, o cofre, ele está também alinhado com a sua governança. Né? Se ela está acontecendo por uma forma conectada, por meio de APIs, ou se ela está acontecendo de alguma maneira por planilha, desde que alguém faça esse batimento, super importante que aconteça. O que não pode acontecer é o 100º servidor não entrar no cofre. Tá? Então, por isso que, Uhum. por exemplo, o inventário do cofre ele tem que ser cruzado periodicamente com a sua governança ali da privacidade nesse aspecto tecnológico. Tá? Sim, que aí é aquele processo de não somente resolver o problema, mas criar um processo para resolver todo esse seu ciclo de vida ali, de novas máquinas e novos processos que estão entrando, né? Até o Atoledo 80 que ele comentou, né? Como fica isso no onboard dos clientes titulares, sobretudo quando falamos de customer? Ah, legal, bacana. Olhando o aspecto do onboard dos clientes, né, por exemplo, você imagina isso e como ele falou aí de customer, né? Customer a gente está falando aí milhões de usuários acessando interfaces aí digitais, né? Agora, com o momento que a gente está passando, está aumentando a possibilidade do pessoal interagir de forma digital. E aí, nesse onboard, a gente está captando ali uma série de informações dessa pessoa, né? Então, ali, para fazer um onboard desse, ali eu estou captando o documento, né, dessa pessoa. Uma coisa muito importante para se fazer é a análise do device que essa pessoa está interagindo, visando diminuir riscos de fraude, né? Então, tem que coletar qual que é o DNA desse device, né? Existe uma série de técnicas ali que isso acaba entrando ali na jornada ali do usuário. E aí nessa jornada do usuário entra o principal ponto ali, de ali a gente, nesse ponto, sim, coletar o consentimento dele, né? Porque você está capturando ali uma série de informações dele para validar. Então aí é um exemplo de captura de consentimento. Outro exemplo, o consumer, pode ser até um exemplo físico, né? Ele ir numa loja, alguma coisa ali, comprar em balcão, assinar um contrato, né? E ali você tem que guardar também essa informação
né, baseado em outra base legal, né, que foi, por exemplo, aí o contrato, né? Mas esse que o a Toledo ele confirmou, ele questionou, envolve muito ali uma certa mistura ali da parte de fraude, que você até poderia, né, fazer ali sem o consentimento, visando minimizar riscos de fraude, né? Mas ao mesmo tempo você está capturando ali um RG dele, né, uma foto dele, uma biometria dele, e ali é o consentimento tradicional. Tudo isso você joga para dentro da sua governança ali de privacidade, que depois vai remeter para a cybersecurity em como que está protegido esse dado. Tá? Sim, sim. Seria isso. Aí a gente começa a ver já novamente, né, essa interligação de tudo, né? Como uma coisa acaba levando outra. Aí o Fernando Silva Oliveira, ele comentou, né? Existe um painel com indicadores para o DPO visualizando e auxiliar na tomada de decisão. Uhum. Bacana, Tá. pensando assim nessa visão, acho que é justamente esse ponto que você está comentando, né? De como ter aí essa visão de uma forma centralizada que possa ser compartilhada quanto o pessoal de riscos, compliance com o DPO e justamente com o pessoal de cyber, né? Legal, exato. Existem tecnologias que elas vão fazer ali um cruzamento super interessante, tá? Esse cruzamento, o que que ele é? Esse cruzamento ele pega do processo de negócio, tá? Então, eu dei aquele exemplo do fidelidade aquela hora, né? Tem outro exemplo da pergunta do Atoledo sobre a jornada ali do usuário. Então, olha, ele já tem dois processos de negócio. Então, um é onboard de clientes, o outro é fidelidade e por aí vai. Né? Existem várias empresas, por exemplo, o varejista, que a média é 150 processos. Então imagina a gente começar a fazer esse cruzamento com cybersecurity, como que fica para o DPO? Então, assim, um dashboard que mostre para ele quais são os top processos de negócio com maior risco, quais são esses riscos, ele poder fazer um drill down disso e ali ele entender quem que está afetando ele, isso é bem legal, porque pode acontecer que, por exemplo, o processo de onboard de usuários, ele quebre ali em uns 10 ativos, que são ativos críticos. Desses 10 ativos, um ativo comprometido, mas com uma vulnerabilidade alta, ela pode comprometer inteirinho esse processo. Tá? E isso vai desdobrar em N ferramentais depois de segurança. Então, o que é legal também é o seguinte, como isso serve de guia? Você imagina uma empresa bem grande, que ela tem times distribuídos, né? Então, quando a gente pega o DevSecOps, vai estar lá, né, afetando mais ali o time de desenvolvimento. Né? Quando a gente pegar, por exemplo, algo que é uma monitoração, vai cair ali para o time do SOC, né? Então, Security Operations Center ali. Então, para o DPO saber que gestor que ele vai poder conversar para priorizar novamente, né? E numa linguagem de processo de negócio, um painel desse é super importante. Tá? Sim, Eu até depois pegando o gancho aqui do SOC, né, por exemplo, né, a gente pode pegar, por exemplo, um CIEM, né, uma ferramenta de CIEM, de monitoração. Imagina o quanto uma ferramenta de CIEM ela está monitorando de uma empresa, né, pegando uma corporação grande, e o quanto ela está identificando ali de potenciais problemas e problemas diversos. Agora, desses problemas diversos, né, quais são a LGPD? Novamente. Então, a governança de privacidade ela tem que falar com o CIEM de uma empresa desse tipo. Ela tem que entregar para o CIEM o que é LGPD. Para quê? Para o CIEM poder fazer cruzamentos mais inteligentes baseados nisso e o CIEM também separar, né, o que são outros tipos de problemas que são LGPD também. Tá? sim, sim. Que é justamente a pergunta, né? O ponto aqui que o nosso mestre Ricardo Capozzi colocou e falou: nesse caso, sim, não ajudaria, não seria uma ferramenta mais adequada? Que acho que tem tudo a Bacana, ver, né? exatamente. O CIEM ele tem tudo a ver. Eu já conversei com várias empresas que, inclusive, elas vão buscar organizar boa parte de cybersecurity em CIEM. E aí, a partir do CIEM, ele começar a fazer, vamos dizer, um link com esse dashboard que o Fernando, né, comentou, né? E aí a gente consegue dar uma afunilada e organizada nessa informação para entregar para esse dashboard, né? E o que é importante é o CIEM saber o que é LGPD, que é o ponto que
eu acabei comentando. Então, esse link entre a governança e o CIEM é muito importante, tá? Até porque, de novo, aquela história do daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 2 anos, né? Imagina que o DPO, ele tem um trabalho constante, né? O DPO, ele não nasceu só para fazer a análise aqui inicial, né? Então, o DPO, daqui 6 meses, em discussões com times de negócio, ele vai identificar novos processos, né? Que tocam dados pessoais e por aí vai. Então, isso é evolutivo, né? Cada vez que o DPO ele encontrar um processo novo, isso tem que refletir em cybersecurity. E, então, quanto mais interligadas as coisas, né? Quanto mais azeitadas essas coisas, vai ficar melhor e vai ficar mais automático. Bacana. Né? Aí o Fernando ele fez um complemento aqui, né? E falou: ó, um problema que eu tenho normalmente é visualizar as amarrações dos processos em planilhas. Tem alguma maneira de ver esse processo de maneira visual, como se fosse um mapa mental? Aí ele complementou, né? Pelo que eu entendi, a ferramenta de orquestração e governança alimenta o CIEM. É isso? Na verdade, acaba sendo o contrário, né? Aí você pode dar explicação, mas o CIEM é o motorzão que está recebendo tudo, né? Ele é o cara que tem vários data sources correlacionando centenas de informações ali. E lá na ponta eu tenho alguma forma visual para olhar tudo isso, né? Então, aí você pode complementar, mas eu acho que até para ajudar aqui nosso amigo nesse ponto que ele colocou. Legal. Assim, é possível se desenhar algo até em duas vias, tá? O que seria duas vias, né? A ferramenta de governança, ela entrega para o CIEM o que é o escopo LGPD. Normalmente esse conceito, ele cria um que se chama watchlist, então ele vai criar ali um watchlist do que é LGPD, então ele passa a ter uma tabela do que é LGPD dentro dele. Aí nessa correlação, você pode ter até um painel dentro do CIEM que mostra de uma forma técnica que estão ocorrendo incidentes. Legal? Então, normalmente chama de casos de uso, né? Isso. Aí, esses casos de uso, eles vão disparar alarmes para dentro dessa governança de privacidade. Para quê? Para ela ligar com o processo. Porque no CIEM não tem a visão do processo. Então, a volta, né? Então, teve a ida, e aí nessa volta, esses casos vão alimentar o que seriam os alarmes para os processos. E aí ele vai apontar que lá no jornada, né, de onboard do usuário, acabou de ter ali um incidente nível médio, que foi linkado pelo caso de uso tal. Tá? E aí, quando ele apontou isso, vai refletir para o DPO que o jornada ele passou a subir a ser top risco, né? Com algo que é nível médio ou alto, por exemplo, e ali ele vai saber que ele tem que conversar com um time de SOC, por exemplo. E aí ele pode conversar com o gerente de SOC, que já vai saber porque ele tem, né, um painel dele mais técnico, né? Vamos chamar lá com os casos de uso, e ele já vai falar, já sei que é LGPD, estou correndo aqui. Mas existe um jeito do DPO poder conversar com ele e o DPO poder reportar, porque aí ele vai reportar, olha, tem um risco, o time de SOC já está atuando e esse risco é infidelidade, né? Esse risco é em conta corrente, esse risco é na jornada de onboard. Tá? Sim, então, seria a ida e a volta. E aí, assim, a ferramenta de governança e privacidade, se ela poder dar essa granularidade de você, que nem o Fernando falou, de um mapa mental, de você ir abrindo, né? Porque é aquilo, fidelidade, que toca outros 2 subprocessos, que depois ele toca X ativos de TI, que existem X produtos dentro desses ativos, esse produto coincidiu com o caso de uso do CIEM, alarmou. Esse outro produto coincidiu com o cofre de senha e alarmou. Então, esse é o ponto que eu entendo que é o questionamento do Fernando. Como que eu faço esse drill down depois num mapa mental e ter uma visão, né, mais ampla para chegar ali no eixo, né? Sim, sim, sim. É porque aí a gente começa a ver esse lado de correlação de dados, né? Então, pensando que um caso de uso pode ter vários alertas relacionados, né? Ali, como você mesmo comentou, às vezes um alerta ali que é um nível médio, por exemplo, um desbloqueio de senha, ele por si só não é nada. Mas se eu estou falando que é um usuário que está sendo desbloqueado a senha, que é um cara que tem acesso a toda uma base de dados e é um usuário built-in que, teoricamente, ninguém deveria estar usando, opa,
aí já tem algumas outras, já tem um nível diferente de classificação, né? Então, acho que quando a gente Exatamente. olha para esse tema, acho que essa acaba sendo a maior preocupação, né? Então, desse monte de casos de uso que eu tenho, quais são os casos de uso relacionado à privacidade que o DPO precisa ter essa visualização, né? E ele tendo justamente essa visualização, ele consegue tomar algumas decisões e poder reportar caso tenha algum problema, né? Até porque uma das obrigações do DPO, né, ou do encarregado, é justamente ter esse papel de quando ter um problema, ele poder ter todo um subsídio para reportar aquilo para a NPD. Então acaba sendo ali uma obrigação dele, né? E se ele tem essa visibilidade, pô, ele já consegue muito rápido ter esse subsídio para fazer esse tipo de reporte, né? Exatamente. E assim, e entra o linkar com o processo de negócio, né? Porque a gente pega o caso do varejista que eu te falei, né? Média de 150 processos de negócio. É uma loucura, né? O caso de uso que pegou um incidente e tal, está tocando qual desses processos de negócio? Né? Então, assim, o DPO ou o encarregado, ele consegue rapidamente responder o que está acontecendo e aonde, né? Inclusive porque o time de negócio ele pode ser gigantesco, né? Você pegar uma empresa muito grande, a pessoa de negócio quer saber se o problema é com ela, né? O risco da visibilidade vai ser no e-commerce, o risco vai ser num sistema de frente de caixa, né? Então, é muito importante ter essa visibilidade de negócio, né? Bacana, bacana, excelente. Aí o Legal. nosso amigo Atoledo 80 aqui, ele colocou, né? Qual é a diferença entre um MDM, que é o Master Data Management, Tá bom. versus governança de privacidade efetiva? Legal, Essa foi bacana. para pegar, hein? Essa Foi para pegou no pegar, pulo. foi. Então, me comprometendo aqui na live. Vamos lá. Tem uma galera aí que faz umas perguntas top. Não, legal. Qual que é a abordagem de MDM, né? Ou Master Data Management? A abordagem do MDM é uma consolidação dos dados dos titulares. Então, assim, você atua com uma tecnologia de MDM para poder ela é boa de uma forma positiva para você responder quando o titular pedir as informações dele, tá? Mas ela não é efetiva para resolver o ponto crucial do processo e da coleta na forma correta. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você tem a solução de MDM que ela já está buscando nas bases, né, como que ela sabe que base legal que foi usada para o processo número 110 do varejista, né? E que por que você está usando ali o dado do Alfredo, entendeu? E aí qual é o processo? Porque entra algo que é mais intangível, né? O processo não está escrito no banco de dados. Então, assim, não adianta ter dados sem eles serem informação. Né? Então, não adianta ter dados sem ser informação. Então, a governança de privacidade, ela ajuda você a transformar os dados em informação. Né? Então, a diferença a solução de governança e privacidade, ela já sabe que o processo 110 é o dito do processo de onboarding de usuários, que nesse processo eu trabalho com consentimento. Em algum lugar eu tenho que ter informação do termo de consentimento, pode estar na governança de privacidade. Né? E nada disso vai estar num MDM. Então, o MDM ele é legal para resolver uma situação de resposta ao direito do titular, mas ele não endereça um X de coisas para esse usuário. Tá? Que é justamente aquela pergunta, né, do titular. Alfredo, na sua empresa, aonde tem meu dado? Então, assim, pode ter lá na base de lead, pode ter na base de um ex-cliente, pode ter na base de um cliente atual, pode ser um próprio funcionário. Ou seja, né, então, quando a gente olha ali para o dado, né, dado pessoal, pode estar segregado em várias partes diferentes, né? E quando a gente entra nesse Exatamente. lado do MDM, é justamente eu saber aonde tem todas essas informações, e nisso eu consigo falar, dar essa visibilidade para o titular aonde que tem o dado dele, né? Eu acho que, pelo que eu entendi, é isso, né? Exatamente. Então, exatamente nesse ponto que você falou, o MDM eles pode estar colado, próximo
ali da governança de privacidade, mas ele não pode substituir a governança de privacidade. Então, ele é alguém que estará ali, né, muito próximo ali da governança, que vai ajudar a endereçar alguns pontos de onde está o dado da pessoa. Mas ele demanda um projeto de MDM, né? Tem uma outra abordagem que é o discovery de dados. Isso. Né? Aí só a dica para a galera aí é assim, nós temos o nosso papel ali de segurança, de governança, tal, e quem entende de MDM hoje em grande parte das empresas é a galera de analytics, né? Esses são os caras que entendem de MDM na veia. Então, assim, a dica, né, que eu acho que para isso, né, caso alguém tenha passando, pô, entendi agora com o MDM, mas não sei agora como que eu vou fazer isso. Caso a empresa tenha um time de analytics que olha toda essa parte de Big Data, esse lado, pô, é extremamente importante pedir ajuda para eles, porque eles são os mestres nesse domínio, né? E eles vão conseguir te ajudar de uma forma muito mais efetiva do que qualquer outra pessoa, até mesmo segurança ou de governança, porque eles vivem isso, né? Eles sabem como que os dados funcionam e sabem como que os dados fluem, né? Exatamente. Então, você vai ficar preocupado ali com o processo, com o que ele tem a ver ali com LGPD, e você vai conversar com eles falando o que você precisa que eles resolvam o seu problema, porque é a praia deles. Eu preciso chegar nesse dado. Né? E aí vai desdobrar ou em MDM ou no discovery de dados. Tá? Tem um ponto importante do discovery de dados, alguns pontos. Né? A gente estava falando aqui bastante de MDM, tem a abordagem de discovery de dados. Né? Então, discovery de dados são ferramentas que elas vão fazer buscas em bancos de dados SQL, bancos NoSQL, vão também fazer buscas em arquivos não estruturados, né? Então, isso extrapola um pouco o MDM e, às vezes, uma abordagem de MDM tem do lado uma abordagem de discovery junto, tá? O que é importante aqui? Essas soluções de discovery, elas vão, em algum determinado momento, encontrar dados novos, né? E aí, quando ela encontrar dados novos, né, digamos que alguém cria numa tabela um campo de CPF. Olha isso, alguém criou lá um campo de CPF, escapou do processo, né, de privacy by design ali, né, do que estava acontecendo ali, para as coisas já nascerem certas, né? Então, pode acontecer. Aí, uma solução dessa discovery, ela encontra esse dado, ela informa isso para a governança e privacidade. Olha, acabei de encontrar aqui um CPF, né? E aí entra naquela parte do dado sozinho não é informação, né? O DPO, o encarregado, vai pegar esse dado e ele vai entender por que isso escapou do privacy by design ali, né? Do projeto nascer certo ali já, né? Ele teria que saber desse dado. E aí ele vai buscar isso e ele vai retroalimentar na governança de privacidade qual que é o processo que está ligado a esse dado. Né? Bacana, bacana. Né? Então isso é uma coisa super importante. Que aí a gente acaba vendo, né, que quando a gente olha para a governança, é uma camada bem superior, né, olhando em todo esse processo, que ele olha se todas essas peças que deveriam estar funcionando, elas estão funcionando da forma adequada, né? Então a gente falou lá do MDM, agora você já está falando de uma solução, por exemplo, de data mapping, que ela vai ficar fazendo toda essa análise nas suas bases de dados, tanto estruturado como não estruturado, e ele vai identificar ali se alguma coisa está escapando frente a tudo aquilo que você já teve um mapeamento prévio, né? Que faz parte desse processo de governança. Ao nosso amigo Fernando, aqui ele colocou, né? O eterno problema da realidade do assessment versus a realidade após alguns meses. O assessment vale para agora e depois surgem PIIs, né, que são informações aí dos usuários, e não são informados ao DPO. Acho que aí tem tudo a ver com o que você está falando, né? Aí ele perguntou, né, e como vocês estão tratando esse gap, né? Que eu acho que aí é o ponto que eu acho que tá bem em linha com o que você acabou de falar, né? Exatamente. De tudo que a gente falou até agora aqui na live, começa a caminhar para algo aqui que eu chamaria de uma orquestração de tudo isso aqui, tá? O que é orquestração de tudo isso aqui? Imagina o seguinte, como o Fernando falou, eu encontrei depois um PII usando
né, uma ferramenta aí de data mapping, né, fazendo um discovery ali dos dados, acabei encontrando o 100º ativo, né? Olha só, eu tinha 100 ativos que ocorreram ali no assessment ali, né, que aconteceu toda aquela etapa inicial, surgiu o 100º, né? Esse 100º, o encarregado ou o DPO, ele vai trabalhar para entender o que é esse 100º. E esse 100º pode virar, né, um novo processo ali que ele não tinha mapeado, vai incluir esse processo na governança dele. Quando eu falo de orquestração aqui, olha o que é interessante aqui agora, com tudo interligado, né? A gente falou ali de APIs ou automatizar depois algo, mesmo que seja ali, né, com planilhas, né, que nem o colega falou também. Você pega, descobriu esse servidor novo entrou na sua governança informou o CIEM, sua governança informou o cofre de senha, sua governança informou a esteira de DevSecOps e eles ganharam inteligência. Eles começaram a entender que tem coisa nova. Então, você tira disso uma carga do CISO ali, né? Do CISO que está trabalhando ali. É muito difícil para ele, né, também saber tudo, né, ali do que está acontecendo. Entrou algo novo que toca a privacidade. Mas quando você está orquestrando tudo isso, pode ser que esse 100º ele não estava sendo visto ali por security por qualquer motivo, né, no que foi apontado para a LGPD. E aí começam a surgir os alertas. Então vai aparecer para o encarregado, olha, não está no cofre de senha, né? O CIEM tem 5 casos de uso do CIEM que está tocando isso. Tem 2 sistemas, né, no DevSecOps ali, tem 2 sistemas ali que tem 100 vulnerabilidades. Na priorização de vulnerabilidade, entrou coisa nova, começa a repriorizar. Então aqui a gente começa a falar do que seria uma orquestração, né, de tudo, casando toda a busca de dados, conhecimento do DPO, toda a possibilidade que Cybersecurity consegue aportar, né, nesse processo de LGPD. Então aqui as coisas começam a se orquestrar, né, começa a ficar vivo, né? E aí o que é legal isso? Daqui 1 ano está vivo, seu LGPD está vivo e não vai ter um vazamento em um sistema porque ninguém sabia disso, né? O Discovery te ajudou, né? O DPO te ajudou porque ele pegou manualmente alguma coisa e lançou e começou a apontar, né? Então tudo fica vivo. Time de desenvolvimento sempre está sendo informado, time do SOC sempre está sendo informado, né? Então fica todo mundo com informação atualizada, com capacidade de responder corretamente, né, para uma NPD. Então essa é a elegância, né, da gente acabar com aquele vale, né, que foi falado logo no começo aqui. Sim, então sim. A gente acabar com aquele vale traz essa elegância, né? Sim, sim. E o nosso amigo Recupero aqui, ele comentou, né? O assessment é o kickoff desse grande projeto, né? Dessa jornada de governança. A visão holística dos processos é fundamental, com certeza, né? Aí daqui nosso amigo Antão aqui que mandou um abraço. E o só Fernando, tem gente peso aí nessa live. Só galera top, só galera top. Aí o Fernando, ele fez aqui mais uma complementação, né? Como fica o DLP, o Data Loss Prevention, versus a governança de privacidade? Trabalham em conjunto? Bacana. DLP assim, pitadas que a gente vai colocando, né? A gente começa assim, aquela coisa que às vezes estava lá atrás, que teoricamente não estava se falando, agora a gente começa a colocar alguns elementos de segurança que há muito tempo a gente já conhece, fazendo parte desse ecossistema, né? E agora o DLP cai aí mais uma pitadinha aí nessa... o pessoal fala que nesse nosso mundo de segurança é uma sopa de letrinhas, né? A gente já falou de MDM, já falou de cyber, já falou agora de DLP, cada hora uma pitadinha a mais. E isso é bom para a galera aí que tá ouvindo, né, que talvez não tenha muita familiaridade, que acaba entendendo alguns conceitos. A gente fala muito que, por exemplo, um advogado ele não precisa saber como funciona ali todo o detalhamento de um DLP ou de um CIEM, como o nosso amigo Capozzi comentou, mas assim,
é importante que o advogado ele entenda justamente essas pecinhas para saber o quão elas podem colaborar em todo esse processo, né? Principalmente se o advogado ou quem seja de compliance esteja ali na cadeira do DPO, né? Então é extremamente importante, até porque essas siglas vão surgir ao decorrer do tempo, né? Assim, teve um vazamento, será que o DLP pegou? Aí vem a pergunta, o que é o DLP versus toda essa parte de governança e privacidade? Aí é contigo. Não, bacana. O DLP, que é uma solução de Data Loss Prevention ali, pensando muito ali nos endpoints ali do usuário, né, que ele eventualmente vai poder vazar uma informação pelo desktop dele, pelo celular dele, é um dos principais ativos aqui, né, a gente não tinha falado dele, tem um motivo aqui especial que tinha deixado para falar agora mais para o final também, né, do lado dele eu digo que sempre caminha o CASB, né, que o CASB também é para buscar ali e controlar sigla aí. Mais uma sigla, né? O CASB ele é para proteger cloud ali, né? Para proteger o vazamento em sistemas que estão na nuvem também. Então, os Cloud dois eu chamo Access Security Broker, né? Cada vez mais uma sigla, vamos ficando chique esses caras de segurança, né? Fica falando inglês, né? É chique. É que a gente depois tenta encurtar para porque é muita sigla mesmo, né? Não esquece. Se não esquece. E aí o DLP, o caso, eu considero ele dois irmãos aqui, né? E eles, primeiro, eles têm que ser super bem instrumentados para que funcionem efetivamente, né? Então, não é um produto que você instala, ele sai funcionando. Às vezes você também, se ativa ele, você para a empresa, né? Então tem que ser algo, né, bem preparado ali. Um ponto bem curioso aqui e interessante é que tem um fabricante, né, por exemplo, de DLP e CASB, que ele conversou muito comigo, né, para quê? No aspecto de que também a governança de privacidade informe para o DLP e para o CASB o que é LGPD. Porque uma coisa bacana. É você proteger dados, porque são dados críticos de serem vazados, né? Isso, ok. Esse escopo de dados críticos sendo vazados, ele é maior do que o escopo de LGPD, mas é importante para um DLP e para um caso saber o que é LGPD, para ele, no reporte dele, informar que teve algum vazamento, alguma coisa de LGPD. Então, essa conversa também existe nessa via. A governança de privacidade também avisar para o DLP e o CASB o que é LGPD. E aí, o que é LGPD? Pode ser CPF, no meu contexto, da minha empresa aqui, é LGPD. E o campo tal é LGPD também. Então, é mais nessa linha que é importante essas ferramentas serem instrumentadas e isso também pode ser automatizado. E a dica, né? É sempre tomar cuidado para quando ir com um projeto desse, a gente tem ali o passo básico, que é a política de classificação, né? É muito complicado, né? Às vezes a gente vê muito isso no mercado. Pô, vou comprar uma solução de DLP ou de CASB, pô, fantástica, uma Ferrari, mas aí quando vai instalar, a primeira pergunta ali que normalmente a consultoria faz é, tá bom, mas quais são os seus dados, qual é a sua classificação, né? O que você entende que é um dado público, um dado sensível, um dado confidencial, um dado restrito? Aí já começa a falar, opa, mas e aí? Precisava de tudo isso, né? Então, acho que uma das dicas aí que a gente dá para a galera, assim, pô, é sempre ter esse passo, né? E uma das coisas que a gente acaba fazendo muito, né? A gente sabe que algumas coisas têm um custo, sim, elevado. A gente vê agora essa questão do dólar quase batendo a 6. Mas, por exemplo, para a pessoa fazer uma política de classificação, é algo free, né? Então, assim, pô, é muito mais aí um trabalho de aculturamento e de levar todo esse conhecimento para todo mundo do que tá fazendo esse processo de tá investindo nesse momento, né? Então é importante aí esse ponto, né? E o nosso amigo Recupero, ele comentou aqui, né? A governança de privacidade pode e deve ser uma aliada na preservação da segurança como um todo. Pô, show, concordo. Aí o Boaglio comentou, né? Se eu desejo contratar os serviços de alguma empresa, como posso verificar que ela tratará dos meus dados de maneira mais segura e adequada?
Aí a gente já está falando de uma terceirização, né? Outras empresas que fazem parte desse meu ecossistema, né? Isso. Aí a empresa ela vai ter essa série de coisas para apontar aí, né? No caso aí para o Boaglio, né? Ela tem que mostrar que ela fez todo esse trabalho ali, não parou no assessment, inclusive, né? E que ela continuamente ela monitora, né? Imagina que essa empresa ela processa dados de marketing, né? De alguém e tem ali um repositório de milhões de informações de clientes, né? Se ela não faz essa análise contínua de segurança, de nada adianta, né? Sim, sim. Eventualmente uma base dessa ela vaza e pior, né? Vaza quem tem a cara para o mercado é a empresa principal, porque normalmente a marca dela é a mais em evidência, né? Então você pega um grande varejista, né? Ele trabalhando com uma empresa de marketing, se vazar informação, vazou do varejista, né? Então Boa. Isso, eu acho que tem que cobrar mesmo, né? Acho que baseado no que a gente conversou aqui, a empresa não falar, eu fiz aqui um relatório de LGPD e eu sou compliance, não funciona, né? Tem que ter uma comprovação que é contínua, né? Tem que ser contínua. Exatamente. Foi justamente o que a gente acabou falando ontem na live de ontem sobre toda essa parte de gestão de terceiros, né? Extremamente importante, não só eu aumentar esse meu nível de segurança, mas garantir que quem faz parte desse meu ecossistema também tem essa preocupação, né? A gente vai chegar um momento que, caso o meu terceiro não tenha o nível de segurança igual ou até maior que o meu, em alguns momentos vão acabar perdendo contratos, né? Porque eu vou contratar uma empresa que eu entendo ali que ela está seguindo e ela tem a mesma visão que eu em relação à privacidade, né? Aí o nosso amigo Recupero aqui, ele comentou, né? O DPO e o CISO são parecidos na missão de proteger dados. Aí ele continuou, né? LGPD e GSI são eminentes processos, são eminentes processos, jamais projetos. Exatamente, que eu acho que é tudo isso, essa melhoria contínua, né? Então, entender não somente como um projeto, porque o projeto, assim, por definição, é aquilo que tem um início, meio e fim, né? Então, a gente sabe ali, aí normalmente, quando é um conjunto de projetos, o pessoal chama de programas tal, mas é justamente nessa visão de sempre pensando aí nessa questão de processo e nessa questão de sempre estar aumentando meu nível de maturidade para que pensando nesse PDCA, né, de essa minha evolução contínua, ela esteja acontecendo. Aí, assim, aqui a gente já está chegando na reta final, aí eu queria perguntar para você aí por onde começar. Porque assim, a gente falou de um monte de coisa, falou de CIEM, falou de DLP, falou de CASB, falou de classificação, falou um monte de coisa, mas por onde tem que começar? Quais são as dicas aí que você dá pra gente? Tá bom. Das dicas, começa por uma boa governança da privacidade, então pensar como que você vai fazer isso, escolha da plataforma, escolha do método, né? Como o colega falou que ele trabalha bastante com planilha também, escolher o bom jeito de manter pensando no todo, né? Pensando em chegar lá na frente, né? Essa pergunta sempre vem porque muita gente fala para mim, nossa, mas isso é a NASA? Não, para a gente chegar na NASA, a gente tem que começar ali, né, com um foguetinho ali, né, fazer um rojão. Vamos começar com um rojão. Né? Que justamente então, a Aline aqui, ela comentou, né? Como funciona a orquestração disso tudo, né? Porque é tanta coisa, né? Como que isso funciona, né? Exatamente. Então, você sobe essa governança de privacidade e aí você começa a elencar, vai ter uma priorização, inclusive, com security, né? Então, assim, o time de cybersecurity, primeiro, em paralelo, ele pegou o relatório, ele executou e, em tese, está tudo protegido. Aí vamos trabalhar na orquestração, que aí vai levar aí o seu tempo um pouco maior. Então você começa a entender o que é mais prático para você conectar, né? Então, vou conectar o cofre de senha, já vou ter um ganho. Vou conectar o CIEM, né? Como um colega também apontou, que o CIEM pode ser um ponto legal para organizar. Então vamos organizar o CIEM, começar ali pelo CIEM.
Aí lá na frente eu estou começando a fazer descoberta de dados. Então vamos plugar com a descoberta de dados. E aí a descoberta de dados vai começar a falar com sim, aí vai começar a orquestrar, né? Então a gente pode começar a plugar os atores, né? Isso não quer dizer que não vai executar de imediato. Então você já sabe o gap, você executa o gap, mas para você passar a monitorar de uma forma viva e efetiva, tem a sua atividade de se conectar. Então, montar um roadmap para fazer essa conexão, escolher os atores mais simples que você vai ter maior ganho, né? Então, fazer a análise do 80-20 ali. Então, se eu plugar o CIEM, eu vou ganhar mais rápido ali. Então, vamos começar pelo CIEM. Depois vamos fazer o cofre. Deve ser cofre é um pouco mais complicado, porque é a esteira toda. Então, aí depois vamos discutir por deve ser cofre para dentro. Então, isso é só priorização. Mas, se CyberSecurity pegou o trabalho que foi feito antes, de forma consultiva, e ele aplicou, você já está muito bem protegido. O que você vai entender agora é, com a orquestração, pegar diferenças. Eu quero pegar as diferenças, para essas diferenças eu começar a zerar o risco, né? Então, eu tenho um risco, vou começar a diminuir esse risco buscando zero. Sempre buscando zero. Então, não é Big Bang, realmente é com um plano, né? Você vai montar esse plano. E CIEM é uma boa, por exemplo, né? CIEM é uma boa, cofre de CIEM é uma boa. Se a pessoa tiver uma prática ali com APIs, ela consegue trabalhar bem também para automatizar coisas, tá? Bacana, bacana. Aí o J. César Melo 81, ele fala: qual é o impacto dessas informações vazarem pelo marketplace? Você falar informações do titular, o impacto, enfim, o impacto é o mesmo que vazar por outro meio, né? Aqui tudo que a gente está fazendo é uma estratégia aqui de segurança para poder impedir vazar por qualquer desses meios, né? Então, eu entendo que vai depender muito do tipo ali da informação, né, que ela está vazando, e aqui a gente busca de uma forma linear o problema para qualquer tipo de informação, né? Então aqui a gente busca orquestrar para não vazar de maneira nenhuma, né? Sim, Então, e é justamente esse ponto, né? Acho que indiferente do meio, né? Se eu estou usando uma API ou se eu tô fazendo qualquer questão ali de transmissão ou meio de comunicação, caso tenha um vazamento, o impacto é o mesmo, né, para o negócio, né? Então, aí que entra muito nisso, né, nas modas. Não, agora tudo é API, agora tudo agora agile e tal. E assim, a preocupação é justamente essa, né? É justamente olhando para esses meios e sabendo assim que eu tenho que ter ali essa preocupação de segurança, independente de onde seja o canal, né? Que o impacto acaba sendo o mesmo para qualquer canal. Exatamente. Pode ser API, pode ser web, pode ser mobile, tanto faz. Boa. Aí nosso amigo recuperou aqui, ele fez um comentário, um dos pontos iniciais é a busca do patrocínio efetivo, né? Principalmente do board. O compartilhamento com a lei é absolutamente necessário, porém a demanda por uma efetiva governança de privacidade e segurança é um desafio ainda maior. É isso, meu amigo. Legal. Estamos agora nos minutos finais, já começa aqui o cronômetro aqui para mim. E as dicas aí que o meu amigo dá pra galera. Daqui a pouco derrubam. Mas aí é as dicas agora finais aí que você dá pra gente. Legal. Convido o pessoal a acessar o site da ID Essentials, que é onde eu trabalho. Ali tem newsletter com vários vídeos. A gente está fazendo também vários webinars ali, tudo free. Tá? Para quem gosta de brincar com API e conectividade, que acho que faz parte desse contexto que a gente está falando, sugiro o site o apiacademy.co. Tá? Depois a gente coloca. Boa. Depois a gente coloca. Manda o link que aí eu faço a publicação lá. Boa. Isso aí. Lá tem também muito conteúdo, tem treinamento, tem certificação grátis. Tá? Então, quem vai brincar de conectar as coisas, super importante. Tá? Então, fica aí de dica para o pessoal. Bacana, excelente. Muito bom, meu amigo. Obrigado aí pela presença. Obrigado pela troca de experiência, pelo super bate-papo que a gente fez. O pessoal interagiu demais. Eu tentei aí fazer todas as perguntas aí, mas teve um monte de coisa. Eu acho que a gente atendeu pelo menos 90% aí, mas a ideia é essa mesmo, essa troca de conhecimento,
troca de experiência, e esse acaba sendo aí nosso objetivo fundamental, aí, o nosso principal objetivo do IbrasPD, que é justamente compartilhar conhecimento, trocar ideias, trocar informações e ter essa troca, né, essa convivência, esse bate-papo, ainda mais nesse momento que está todo mundo confinado aí, como que a gente consegue contribuir um pouco com a comunidade, né? Então, e a galera aí agradecendo, então é super Alfredo. Eu que agradeço, obrigado a todos. Galera muito top aí, sempre nos acompanhando aí, dando essa... podendo prestigiar e a gente fazendo essa troca de experiência. Então, brigadão, meu amigo. E assim, valeu, cara, até uma próxima. O convite está aberto aí para a gente ir se conversando e tendo essas trocas de ideias, e depois manda um dicionário de todas essas siglas que você falou para ajudar o pessoal. Joia, valeu, galera. Então, agora segunda-feira, amanhã não, segunda-feira, novamente aqui no canal do IbrasPD. Até segunda, pessoal. Tchau, tchau.